Pessoal do Histórias de Boleiros, boa noite. Vocês estão estranhando o nome aí dos apresentadores aí da live? Tem alguma coisa errada aí nesses nomes aí, viu? Começa mais uma edição do Que Jogo Foi Esse? Eu tô achando, Enoque Júnior, tem alguma coisa diferente que aconteceu aí nesses nomes aí. Acho que é um indicativo de que jogo a gente vai falar hoje, né? Boa tarde, aliás, boa noite para você, meu querido. É mesmo, Emerson. Já é noite, né? A Já é gente começou a noite? falar aqui, começamos a resenhar aqui e já virou noite. Apesar que tá claro ainda, né, cara? Tá claro ainda, mas já é noite. É Emerson noite. Fenômeno e Zinedine Enoque. Isso é uma dupla do barulho, hein? Isso me remete, cara, assim, Brasil e França, ou França e Brasil de 98, hein? Que Que jogo foi jogo esse, foi hein, esse? Enoque? Que jogo foi esse? É, É. para lembrança dos brasileiros, não foi um jogo muito bom, não. Você sabe que às vezes, cara, quando eu lembro da Copa de 98, e engraçado, né, que foram duas seleções que não precisaram disputar eliminatórias para chegar à fase final de Copa do Mundo, né? As duas já eram pré-classificadas. Só que o engraçado, né, que eu não sei é porque às vezes o HD da gente vai falhando, né? Mas eu tenho a impressão que a França não estava figurando entre as favoritas pela maioria, né? A gente não observava uma mídia, principalmente a mídia brasileira, não apontava os franceses como possíveis favoritos ao título. Era isso mesmo ou eu tô ficando meio maluca, não? Cara, era isso mesmo. Na verdade, eu vou até mais longe. A França ela não figurava entre as favoritas para ganhar essa Copa e nem na própria Copa. Ela fez uma primeira fase boa, porque caiu num grupo que a gente pode falar daqui a pouquinho do grupo, um grupo teoricamente fácil, mas ela capengou até a final. Ela bateu uma trave para sair 3 vezes. Nas quartas de finais, ou melhor, nas oitavas, nas quartas e na semifinal. Eu posso falar assim que os deuses levaram os deuses franceses. Quem são os deuses franceses? Eu não conheço. Eu conheço os É, nórdicos, eu conheço os romanos, né? Os gregos. Mas Deus tem Deus francês? cara, Seria tem. Michel Platini um deus francês? Charles Jean, Aznavour? Jean Tigana, ou sei lá, de repente Robespierre, ou quem sabe até mesmo Napoleão Bonaparte. Ou até mesmo Atos, Portos e Aramis, né? E nosso querido amigo fiel escudeiro D'Artagnan. Cara, quem foi que fez o que fez, eu não sei. Eu sei que a França chegou até a final e, claro, a gente vai contar um pouquinho do jogo, a gente vai falar um pouquinho da história dessa Copa aí antes de chegar no jogo, mas ganhou com mérito. Em referência ao jogo. Em referência ao jogo, tem 1 milhão de coisas, de teorias que a gente vai falar aqui, porque o brasileiro, ele tem uma mania, né, cara, de falar quando o Brasil perde, sempre o Brasil vendeu o jogo, né? Não, tudo. O Brasil, ele perdeu para a Bélgica em 2018, ele vendeu o jogo. Ele perdeu para a Argentina em 90, ele perdeu o jogo e a água batizada. Em 86, para a própria França, ele vendeu o jogo. Ele vendeu até os 7-1. A Até os gente 7-1. tem essa tradição de não aceitar derrota, né? Tem até a E teoria que o jogador colombiano foi pago para machucar o Neymar. rola isso, Né? rola essa teoria. Porque o brasileiro ele tem uma mania feia. O Brasil vendeu o jogo para sediar a Copa de 2014. Mano do céu, o cara vendeu um jogo em 98 para sediar uma Copa em 2014?
Ah, tá de sacanagem comigo, né? O Não, Brasil perdeu aquele jogo porque naquele jogo a França foi melhor. E ponto. E aí, logicamente, tem 1 milhão de situações que a gente vai falar aqui que pode ter influenciado, porque na minha modesta opinião, o Brasil, em 98, era anos-luz melhor que a França. E na minha modesta opinião, era. Vide o jogo que o Brasil fez contra a Dinamarca e vide o jogo que o Brasil fez contra a Holanda. É muito simples. Mas toca aí, Emerson, fica à vontade. assim, a dimensão assim, da distância entre as equipes, e eu acho que uma coisa que ficou bastante sintetizada em relação a essa questão da seleção francesa, por exemplo, quando o Brasil jogou a final, é que parecia que a gente. E a gente, claro, a gente acompanha pela mídia e tal. Né? A maioria das pessoas, às vezes, não tem. Não procuram tanto se interessar em pesquisar futebol europeu e tal. Eu vou colocar o link lá no Instagram pra galera arrastar pra Faça isso. cima, tá? Porque Fazer o nós quê, somos Note? chique, a gente arrasta pra cima. Vai vendo, hein? E aí, deixa eu ensinar um negócio pessoal que eu aprendi. Quando tá lá escrito arrasta pra cima, é pra arrastar pra já cair e já ver o vídeo. Que o pessoal vê arrasta pra cima, acho que tem que levantar o celular, fazer outra coisa, e ninguém arrasta, né? Então arrasta lá pra cima na hora que vê o videozinho lá, arrasta, cai aqui, vê a gente, ó, chuchu, ficou uma maravilha. Taca aí, Emerson. Então, assim, a impressão, às vezes, que a gente tinha, que pelo menos que a gente tinha assistindo o jogo, depois você vai rever o jogo tempos depois, a Zidane, Thierry Henry, Djorkaeff, eles pareciam figuras extremamente desconhecidas pela imprensa, né? Parece que o Brasil descobriu o Zidane naquela tarde de domingo, né? E o Zidane já era um dos grandes expoentes do futebol europeu ali, já desde 95, 96, já era um dos grandes destaques do futebol europeu ali, ainda jogando pelo futebol francês, depois foi contratado por uma bagatela pela Juventus, enfim. Tem tudo isso, né, Enoque? A gente vive hoje, por exemplo, essa semana tem sido falado bastante do centenário do Barbosa, né? Barbosa que é goleiro da Copa de 50, que também se insinua que teria entregue o jogo, enfim, essas tamanhas teorias de conspiração do futebol brasileiro, né? Mas pra gente Tamanhas ingressar idiotices do futebol brasileiro, né? as Que muitas, se não, né? e se não fosse o 7-1 de 2014, Barbosa estava ouvindo até hoje isso daí, né? Pois é, pois Inclusive, é. postamos hoje no YouTube o vídeo de homenagem aos 100 anos de Barbosa. Entra lá, dá uma olhadinha no nosso vídeo lá no YouTube de homenagem ao Barbosa. Um vídeo, logicamente, lá do Globo Esporte, e que a gente pegou emprestado, tá? Emprestado. E tá lá, é sensacional, maravilhoso. Tem a participação, logicamente, da Tereza Borba, filha dele. Conta algumas histórias muito bacanas. É bem legal. É isso. Para a gente cair lá dentro da Copa de 98, né, a gente tem que lembrar que, como eu falei ali no começo, né, França e Brasil não disputaram eliminatórias, porque ainda o campeão do mundo ainda gozava dessa regalia de poder entrar direto, né, já era pré-classificado para a Copa do ano da edição posterior. Né? A França, como dona da casa, também já estava classificada. Houve até né, essa transição Parreira-Zagallo em 94, quando o Zagallo assume a seleção, a gente viu uma seleção de muitos altos e baixos. Né? A perda da Olimpíada de 96, por exemplo, foi reputada muito, né, às costas do Zagallo. O Zagallo vinha de duas derrotas importantes, né? Tinha perdido a Copa América de 95 para o Uruguai, foi desclassificado nas semifinais da Olimpíada de 96, né, para a Nigéria, a maioria do pessoal lembra, né, quem pôde acompanhar aquele período. E tem o redentor título da Copa América de 97 na Bolívia, o famoso 3-1, em que Zagallo cunhou uma das frases históricas do futebol brasileiro.
Enoque Júnior, você como nosso intérprete de frases antológicas, poderia repetir, por gentileza, a famosa frase que Mário Jorge de Lobo Zagallo proferiu ao Fúria 1, título da Copa América de 97? Ele olhou bem para a câmera, com aquele olhar 43 do velho Lobo, e falou com aquele ódio mortal. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. E você sabe para quem foi aquilo, né? Para aqueles que diziam que são torcedores e não são. Eu sei para quem Reza a foi. lenda, não, então, reza a lenda que foi pro JS, né? Reza a lenda que foi pro JS, já falecido já, e mais uma outra torcida aí. É que eu não posso falar quem é o JS, né? Porque senão. Não trabalhamos com nomes. Exatamente, exatamente. Não trabalhamos com nomes. Jamais. Não estamos aqui para entregar ninguém. E você lembra, né, Enoque, que houve uma prévia da Copa do Mundo também, né? Houve o famoso torneio da França, né? Em que Brasil, França, Itália e Inglaterra disputaram um torneio ali em algumas cidades da França, onde o Roberto Carlos fez aquele famoso gol que corre o mundo aí há mais de 20 anos, né? Aquela falta que fez a curva, né? Contra a França, né? O jogo contra a França. O jogo terminou empatado em 1-1. O Roberto fez o gol da França. E ali a impressão que dá também é que as pessoas pouco deram importância para aquele torneio e que talvez serviria de base, né, para você observar bem quem seriam os adversários, né? Mas como a nossa soberba de tetracampeão de 94, de que não tinha para ninguém, que nós tínhamos o melhor jogador do mundo na ocasião, o fenômeno Ronaldo, né? A gente tinha um time que não perderia para ninguém. Era um time, não tinha como esse time perder. E a gente ainda contava com o baixinho Romário, né? Ainda naquele período, que foi o período que ainda teve uma das primeiras edições da Copa das Confederações, em que Ronaldo e Romário passearam ali naquele torneio na Arábia Saudita, né? Golearam a Austrália na final, né? De 6-0, 3 gols de cada. Parecia que havíamos encontrado a dupla perfeita. Até que. Cara, parecia não, tinha encontrado a dupla perfeita. Eu acho que que tinha encontrado o trio perfeito, se eu for falar de trio. Por quê? Porque um pouquinho antes da Copa de 98, Juninho Paulista estava jogando muito. Era o titular da seleção, junto ali com o Romário e Ronaldo, vinha jogando muito. Então, antes da contusão do Romário, tem a contusão do Juninho. E o Juninho era aquele cara que dava rapidez para o time. Dava rapidez. Porque as pessoas falam assim, o Rivaldo é um cara rápido. Ele é como dizem, o falso lento, né? O Romário é o falso lento. Então, com a saída do Juninho, ficou teoricamente uma brecha de quem seria essa pessoa que levaria essa bola para Ronaldo e Romário. Por quê? Porque o Rivaldo ele jogava mais do lado do campo, ele era um cara que ele fazia mais à esquerda, né? Ele fazia um pouco mais à esquerda, o ataque ali pela esquerda, a meia e o ataque pela esquerda. Quando o Juninho se machuca, a primeira preocupação do Zagallo é, cara, quem eu vou colocar? O que eu vou fazer? Tanto que o Brasil ele chega a um ponto que o Giovani ele começa a ser chamado. Começa a ser chamado, não, ele já era chamado, mas ele toma a alcunha ali de titular da seleção, e só que ele não rende o esperado. Ele não rende o esperado. O Raí não era mais lembrado para a seleção. O Raí era um cara que ele estava praticamente descartado da seleção. E no último, ou os 2 últimos jogos amistosos da seleção para a Copa de 98, o Zagallo chama o Raí. Chama o Raí porque a seleção, com a saída do Juninho, ela praticamente que ela descambou.
Ela descambou, ela sentiu. E aí, ao mesmo tempo que tem essa saída do Juninho, também tem a saída do Romário. Quando o Romário se machuca, aí fica aquele buraco. Pô, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Pô, não tem Juninho, não tem Romário. Pô, legal. Você pegava ali, o Brasil tinha atacantes maravilhosos. Você pegava ali, o Brasil tinha Edmundo, tinha Denilson voando, tinha Amoroso. Mas quem cara ia colocar ali? Quem era tão decisivo quanto o Romário? Eu, no meu ponto de vista, eu teria levado o Romário. Teria Sim. levado o Romário. Tanto que, quando começou a Copa, o Romário já estava jogando. O Romário estava jogando. E outra coisa, não levou o Romário para levar um meio-campista. Não tem nexo. Né? Não tem nexo. E aí, voltando um pouquinho ali ao Juninho. O Juninho não vai, ficou machucado. Reza a lenda que. Reza a lenda não. Ele se recuperou antes da Copa. Ainda, logicamente, ainda tá. Mas poderia ter ido também. Ele estava apto para ir. Por que não levar? Poderia ter levado também. Poderia ter levado o Juninho também. Então eu acho que ficou uma brecha muito grande ali dos dois. Tanto que o Raí acaba jogando mal os dois amistosos, ou o último amistoso, Mas não é o jogo convocado, contra a Argentina, né? O jogo contra a principalmente, Argentina no Maracanã exato, foi terrível, né? mas foi ruim para a equipe inteira, né? Não foi só para ele, foi a equipe Sim. inteira foi mal. Tão E mal que o aí não, Brasil perdeu o jogo, né? e aí o Giovani é convocado, o Giovani é convocado, não era para jogar o primeiro jogo, mas a pressão ali posso falar aqui da imprensa, a pressão da torcida para o Giovani jogar foi iminente para o Zagallo colocar ele como titular. No jogo seguinte, o Zagallo já arrancou ele e colocou o Leonardo. E aí o Leonardo vira titular daquela seleção. E convenhamos, jogou bem, fez uma boa Copa, não fez uma Copa ruim. Tava Fez bem no uma, Milan, né? fez uma boa Copa. Mas o Brasil era como que eu posso dizer? Ele tinha, ao mesmo tempo que tinha momentos de brilhantismo, ele dava uns brancos meio louco, cara. Principalmente na zaga ali. Às vezes tinha uns brancos assim que era assustador, com o Júnior Baiano, com o Roberto Carlos. Vide o Júnior Baiano contra a Noruega, que ele puxa a camisa do Toreflor, né? É. E o Roberto Carlos querendo dar bicicleta dentro da área e o gol da Dinamarca. Tem toda essas coisas que aconteceram que a seleção brasileira deixa pecava, mas tinha um meio-campo e um ataque muito forte. Sim. Mas antes de chegar na Copa em si, né, o Emerson, de novo, o Brasil não era candidato a conquistar essa Copa também. Ele não vinha como favorito para conquistar essa Copa. Ele foi ganhando ali, principalmente pós quartas de finais. Que nas quartas de finais ele faz se não me falha a memória, ele mete 4-0 ou 4-1 no Chile, 4-1. nas oitavas de finais. E aí nas quartas ele pega a Dinamarca e aquele jogaço espetacular, aquele 3-2 com um gol, com uma patada do Rivaldo lá no finalzinho do jogo. E o Brasil, ele cresce ali do jogo contra o Chile para cá. E a França, se a gente for trazer um pouquinho a França ela foi capingando, velho. Ela faz uma primeira fase aqui, até que mediana, só para vocês terem uma ideia. A França ela tem uma primeira fase que ela ganha os 3 jogos, mas olha o grupo dela. Era Dinamarca, África do Sul e Arábia. Se não passa de Dinamarca, África do Sul e Arábia, é pedir para casa cair, né? Mas, assim, só para a gente trazer também, né, Nó, que em relação à seleção da França, é bom a gente ressaltar também que a França ela vinha de 2 vexames imensos, né? A França tinha perdido a vaga em 2 Copas do Mundo seguidas, né?
90 ela perdeu a vaga para a Iugoslávia e para a Escócia. Em 94 o vexame foi ainda maior, né? Porque precisava de um ponto para classificar em 2 jogos em casa contra os poderosos Israel e Bulgária, e conseguiu perder os 2 jogos dentro de casa. E ali sepulta uma geração, né? E de virada, né? E Ainda de tem esse virada. detalhe. E uma geração, Emerson, que é engraçado, mas uma geração que tinha Papin, uma geração que tinha Patrick Clocot, que tinha Cantona, Ginola. Sim. Era um baita de um time, cara. Era um baita Treinados, time. treinados pelo Gerard Houllier, que era um grande técnico. Depois ele fez carreira no Liverpool, né? Gerard Houllier foi um dos melhores técnicos, ele faleceu recentemente. A França vinha para uma retomada, né, de rumos. Tanto que na Euro 96, que é a Euro em que o Zidane aparece mais fortemente para o mundo, né? O Zidane fez uma grande Euro 96 também, muita gente não lembra, mas ele jogou muito bem aquele torneio. Mas ao centro das atenções da França ainda era o Djorkaeff. Djorkaeff talvez fosse o jogador mais relevante ali das grandes estrelas do time. O time é treinado pelo Aimé Jacquet, né? O Aimé Jacquet era auxiliar do Gerard Houllier, e ele faz uma retomada, né? Uma reconstrução da seleção francesa. Tanto que ele deixa de fora, para surpresas de muitos, ali na Euro 96, esses nomes que o Enoch falou. Ele deixa de fora Ginola, ele deixa de fora Cantona. Chamou muito atenção na época da França ter aberto mão desses caras, né? E ainda assim a França fez um bom torneio, ela cai na semifinal nos pênaltis para a seleção da República Tcheca, e dá a impressão que ali a França começava a achar um rumo, né? O torneio da França, como eu tinha falado antes, ele é um torneio também que eles usam como laboratório para muita gente aparecer, e felizmente para eles, né, gente como Thierry Henry, como David Trezeguet, aparecem bem ali naquele espacinho ali entre 96 e 97, e vão para a seleção francesa. Então, a França ela tinha um time muito forte também defensivamente, porque contava com o Laurent Blanc, tinha Desailly, tinha o lateral Lizarrazu, que era bom lateral, tinha Thuram, Thuram, Lizarrazu. espetacular. O Thuram, para mim, é um dos grandes zagueiros do futebol europeu da década de 90, ali fácil, um dos grandes nomes do futebol francês de todos os tempos. Você tinha um Deschamps, que era uma das colunas da Juventus, campeã europeia de 96. O que a França pecava, Enoch, assim, na minha opinião, em relação a time, é que o ataque da França era muito ruim. Quando você colocava Guivarch ou Dugarry no ataque. Né? E ainda não se tinha a convicção de que Henry e Trezeguet, que eram muito jovens naquelas alturas, como titular do time, né? Tá mudo. O Henry e o Trezeguet, eles se crescem, vamos colocar assim, praticamente pós-Copa do Mundo, né? Pós-Copa do Mundo. Eles até participam da Copa, principalmente o Henry, acho que um pouco mais, faz Sim. bons jogos, mas não é o Thierry Henry, que hoje para muitos faz parte até da melhor França de todos os tempos, para muitos. Trezeguet, cara, o Trezeguet e tal. Depois eles aparecem, ganham a Euro, ganham a Euro ali de 2000, né, se não me falha a memória, ganha a Euro de 2000, e o ataque da França era ruim demais, não era muito ruim, era péssimo, era péssimo. Dugarry e qual que era o nome do outro? Guivarch. Guivarch. E o meio-campo da França era um meio-campo mediano também. Tinha um Henry, um Zidane, que vinha crescendo, que depois da Copa de 98, eu acho que é legal deixar muito claro, vira um monstro, vira um dos maiores jogadores de todos os tempos. Porque as pessoas falam assim,
Ah, mas o Zidane estourou na Copa de 98. Não. O Zidane faz os 2 gols da final. Tudo bem. Porra, fazer os 2 gols da final é que nem o Breno Lopes fazendo o gol do título da Libertadores do Palmeiras, né? Lógico, não estou comparando o Breno Lopes com o Zidane, jamais. Mas o Zidane, ele começa a despontar como um craque mesmo, um gênio, pós a Copa de 98. Você tem um Deschamps ali que era um volante, cara, cadenciava o jogo e pegava. Era, logicamente, cada um na sua proporção, mas era o Dunga da França. Era o Dunga da França. Agora, você tinha um Petit mediano, você tinha um Djorka F, que era um bom jogador quando tinha um gênio do lado, mas era um bom jogador, mas não era um gênio. O Djorka F, ele deu a sorte de muito tempo ele jogar do lado do Ronaldinho Gaúcho e muito tempo ele jogar do lado do Zidane. Caras que deixavam ele na cara do gol, cara que ajudava ele, mas era um bom jogador. Então, se você for olhar ali a França, eu vi aqui que nos comentários tem alguém falando assim: a França de 98 era melhor que o Brasil. Claro, logicamente, a gente respeita a opinião de todo mundo. Mas se você pegar o tape da Copa de 98, vocês vão ver que a França, cara, ela veio capengando até a final. E vou mais longe. E vou mais longe. Se você olhar o tape da final, fora os 3 lances dos gols, mais o que, Emerson? Da final? Não, Da final. assim, ó, a gente ainda vai falar um pouco mais profundamente da final. Uhum. Eu acho, é puro achamento. A França, ela perdeu a chance, porque assim, é como a gente falou, o ataque da França era péssimo, era horrível. Mas se você for lembrar bem assim de algumas jogadas, é porque o Zidane foi o dono daquele jogo, né? O Zidane teve uma atuação assim absurda. Mas o Guivarch ele perde chance, do Garri perde chance. Não chega a ser assim um massacre. A gente não pode dizer assim que foi um massacre, que foi, nossa, a França ela faz os 2 gols, né? Os 2 gols no primeiro tempo e faz o que qualquer outra equipe faria. Vou para trás e deixa eles vir. Toca a bola. É. Não tocar a bola. Né? Foi uma coisa que eu acho interessante, Enoque, por exemplo, né? Aí a gente já vai caindo dentro da Copa e trazendo a parte Brasil e França, que a gente ainda vai continuar falando bastante aí de Brasil e França, e eu acho que até, de certa forma, eu estava conversando com o Daniel Bechara essa semana sobre isso. A gente tinha algumas equipes que mandaram bem, né? Eu estava lembrando da Iugoslávia, que entrou na Copa do Mundo de 98 com um grande time, né? A última Copa da Iugoslávia com esse nome. A Croácia foi uma grande surpresa naquela Copa, com o Davor Suker jogando muita bola, foi artilheiro da Copa, né? Daquele Mas, Mundial. mas sabe o que é engraçado? A Croácia, ela foi muito mais surpresa por ser uma seleção nova. Sim. Do que pelos jogadores que tinha. Porque os Exatamente. jogadores que tinham da Iugoslávia, da Croácia, a maioria jogaram 90 na Iugoslávia, na Copa da Itália. Sim. Você tinha ali um Prozinec, você tinha ali um Yarni, você tinha ali vários jogadores que já tinham passagem por Copa do Mundo. Então a Croácia Sim. ela tinha uma seleção bem montada. Lógico, era uma novidade, porque, poxa, Croácia, um país novo, né? Um É. país recém-formado, isso e aquilo, então é uma surpresa, lógico que é uma surpresa, mas a Croácia, ela tinha um bom time, né? Ela tinha um bom time. Tinha A gente um tinha grande time. a gente tinha times formidáveis naquela Copa. Pô, Tinha. como não, como esquecer de Holanda e Argentina, aquele jogo que Que foi jogaço, né, nas cara? quartas, né? Foi nas quartas? Quartas de final. Que jogaço. Que Holanda e jogaço. Argentina, que tem um gol espetacular do Bergkamp.
que ele Sim. domina a bola, dá um corte e bate. Cara, é sensacional. Então, Você tem uma Itália, eu olhei para o seu penteado novo e eu lembrei da Itália. A Itália tinha um jogador, usava o mesmo penteado que você, o Di Biagio, né? Eu lembro dele fazendo gol naquela Copa. A Itália jogou uma baita de uma Copa de 98 também, se você for pegar para rever os jogos. A Itália perde nos ia pênaltis, né? muito bem naquela Copa, cara. Sensacional o time da Itália. Né? A A Itália, Holanda, né, que é a Itália, quem não lembra, ela perde as quartas de finais para a França nos pênaltis. O jogo sim, termina 0-0, vai para os pênaltis e a Itália ganha nos pênaltis a da França França ganha nos 0-0. pênaltis. Oh, desculpa. É, A França ganha nos pênaltis da Itália. O Baggio começou aquela Copa no banco, depois ele aos poucos foi tomando a posição de titular e ele faz uma grande Copa do Mundo. O Baggio sim, faz uma grande Copa do Mundo. Muitas sim. pessoas lembram do Baggio lá de 94 e acabam esquecendo do Baggio de 98. Ele faz uma grande Copa do Mundo. A Dinamarca tinha um bom time. A Inglaterra tinha um bom time. Dinamarca, Inglaterra e Argentina que protagonizam aquele jogaço que tem o gol do Michael Owen, né? O golaço do Jogaço, Michael Owen. extraordinário. Extraordinário aquele jogo. Uma outra seleção que pouca gente lembra, mas que fez uma boa primeira fase da Copa, mas aí caiu na fase seguinte, foi a Romênia. Né? A Romênia que tinha Ilie, que era um jogador do Valência da Espanha. Né? Tinha um grande time também. A Tinha Romênia foi Raj muito ainda. bem naquela Tinha Raj primeira ainda, fase. né? Tinha Raj, Tinha tinha George Raj. Raj. Tinha Né? George Tinha Raj, uma, da jogava Argentina, né? muito Raj, né? A própria Argentina, embora a Argentina não tinha um futebol tão envolvente e tal, mas a Argentina fez uma Copa muito segura naquele torneio de 98. Né? E De tinha muita gente Batistuta, né? experiente, né? Tinha Batistuta, né? Batistuta, Ortega. Ortega jogando Sim, muito naquela época. sim, Eu acho que foi uma das melhores Copas que a gente assistiu, Emerson. sim, A Copa sem de dúvida, 98. Foi uma Copa sem para dúvida. frente, uma Copa de muitos gols, uma Copa que os De times bons não jogos, tiveram né? exatamente, não tiveram medo de jogar, caía para cima. Cara, foi uma Copa do Mundo assim, posso Não, dizer muito sensacional. boa. Deixa eu lembrar aqui, pera, continue aí que eu vou lembrar alguns jogos. Tá. Uma das seleções também que se esperava bastante e que não fez uma Copa boa, mas acabou caindo nas quartas de final foi a Alemanha. Né? A Alemanha também não fez uma Copa tão boa, mas andou, né? Foi na Copa de 98 que o Matheus bateu o recorde também, né? Como jogador com maior número de jogos em Copa do Mundo. Mas sempre chama atenção a Holanda, né? A Holanda, que foi adversária do Brasil nas semifinais, a Holanda, ela talvez teve uma das grandes gerações. É difícil a gente falar de apenas uma grande geração holandesa, mas a Holanda tinha uma geração que era forjada no Ajax, campeão europeu de 95, vice-campeão de 96. E a Holanda foi muito bem naquela Copa. Assim, com futebol, talvez o futebol mais bonito daquela Copa foi o da Holanda. Como é de praxe, né? A Holanda sempre, de vez em sempre, poucas são as vezes que a Holanda joga mal, né? Mas aquela Copa tinha algo especial naquele time, né? Tinha Davids, tinha Sidorf, tinha Bergkamp, tinha Overmars, enfim, O era um centroavante, excelente time, como né? o centroavante era o Cliver. Cliver, Clive, né? Esse também. os irmãos De Boer, né? De Boer, Ronald né? De Boer. Cara, era um timaço, né, velho? Era um timaço. Grande Duas coisas, time. uma coisa que é legal para lembrar dessa Copa é que um dos grupos que tinha Espanha e Bulgária que entraram como favoritos, a Bulgária por ter feito uma Copa de 94 sensacional e a Espanha crescendo ali no cenário mundial, elas chegam nessa Copa junto num grupo que tinha Nigéria e Paraguai, e Nigéria e Paraguai passa e Espanha e Bulgária fica fora da próxima fase.
Um grupo Verdade. muito equilibrado. Logicamente, a gente não pode esquecer, parece que é brincadeira, mas um jogo que entrou para a história das Copas do Mundo, que foi Irã e Estados Unidos. Sim, Irã e Estados Unidos, verdade. 2-1 pro Irã. Era a época daquela guerra louca lá entre Irã e Estados Unidos, uma guerra que a gente não sabe nem se acabou ainda, se não acabou, que toda hora os cabas Não estão em guerra. acaba nunca. Não acaba nunca. Enquanto tiver petróleo lá, não acaba. E todo mundo temia pelo aquele jogo, né, cara? Todo mundo temia pelo aquele jogo. Putz, o que, que vai acontecer, isso e aquilo. E foi até legal no final, o pessoal se abraçou, lembro da. Se abraçou, pousaram todo mundo para foto juntos tal. Foi muito, 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 muito bacana. É, sem dúvida. A gente teve também, né? Você falando do Paraguai, né? A defesa do Paraguai ela entrou para a história, né? Acho que é uma das marcas mais interessantes de uma Copa do Mundo é aquela famosa defesa do Paraguai com Chilavert, com Arce, com Celso Ayala e E principalmente o Gamarra, né? Gamarra, né? Principalmente o Gamarra. O Gamarra fez uma Copa que beirou a perfeição, né? Eu acho que naquela Copa, parece que é brincadeira, mas eu acho que foi o momento mais triste daquela Copa, velho. Quando eu falo mais triste, porque eu, não por ser a França, mas o Paraguai merecia aquela classificação nas oitavas. Ah, sim, O que sim. jogou aquele time do Paraguai, o que jogou aquela defesa, e foi o primeiro gol da morte súbita, né? Numa Copa do Mundo. Ainda bem que aquilo acabou, velho. Aquilo, aquilo, aquilo matava o peão do coração, velho. Literalmente, né? Aquilo matava o peão do coração. E o, e, Era pedir para e, coração, o, coração pulsar, né, velho? e o Gamarra ele teve um momento Beckenbauer ali naquele jogo, né? Ele deslocou o ombro naquela partida, quase ali já na prorrogação, se não me engano. E aquilo custou, né? A vaga, porque a jogada do gol da França, né? Gol do Blanc, ela sai numa tabela dentro da área ali, onde o Gamarra não conseguiu chegar para cortar. Se o Gamarra tá, sei lá, inteiro, talvez tivesse chegado Não, e a com história certeza pudesse ser chegava, outra, né? com certeza Poderia chegava. ser outra. E a história poderia mesmo, porque o Chila Verde é um dos maiores pegadores de pênalti de todos os tempos, né? Sim, Pegador e exatamente. cobrador, tem essa também, né? Tem essa também. Então, tudo bem que o Barthez também fez uma Copa assim espetacular, mas a possibilidade do Chilavert pegar dois pênaltis ali era muito grande. Muito, muito Sim. grande. E aquele jogo o Zidane não jogou, né? Tem esse detalhe, né? O Zidane ele foi expulso contra a Arábia, né? Ele deu Toma uma. 2 jogos de gancho. Ele pisou nas costas lá, né? De um árabe lá, de um jogador da Arábia. Tomou 2 jogos, né? Ele ficou de fora do jogo contra a Dinamarca e sofreu, como toda a França sofreu ali naquele jogo contra o Paraguai ali, que aquele gol caiu do céu, né? Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. Caiu do céu. Eu acho. E aquela Copa do Mundo, o Emerson, eu acho que ela traz o. Posso estar errado na minha concepção, mas eu acho que ela traz o maior jogo de Copa do Mundo de todos os tempos, que é o Brasil e Holanda semifinal. Aquele Brasil e Holanda de 98, aquela semifinal, é, é uma coisa emblemática, é uma coisa de outro mundo. Aquele a gente não vai nem falar, porque aquele vale um que jogo foi esse. Aquele, ali, aí Aquele você vai deu ser até que uma. jogo do Pi foi esse. A gente até, você até deu uma ideia boa. Depois você conversa com o dono da firma aí, para a gente fazer um contos da bola, os 10 maiores jogos da história das Copas. Já que você falou desse jogo aí, né? Você colocou como um dos maiores jogos da história das Copas, né? E esse foi monumental, né, cara? Foi É um claro que tem jogo. outros, né? Claro que tem outros assim que são formidáveis também, mas esse jogo era um toma lá da cá, né, velho? Um toma lá da cá e era um. E não é porque era pro Brasil e pra Holanda, era lá e cá, era lá e cá, era lá e cá. Nossa, cada enxadada era uma minhoca, era um frio na barriga. É, e era o ataque da Holanda perdendo o gol, e o ataque do Brasil perdendo o gol, e o Tafarel pegando, e o Van der Sar pegando.
Era coisa assim, foi algo antológico. Não, Aquele Brasil e. é um jogo assim que eu acho que quem assistiu aquele jogo na época, eu lembro muito bem disso, cara. Assim, para mim foi um dos jogos uma das vitórias que eu mais comemorei na vida. A parte seleção, clube, é um dos jogos que eu mais comemorei, porque foi um jogo de tirar o fôlego literalmente, né? Você falou muito bem, é um jogo que, tipo, às vezes a gente fala, às vezes a gente ficou com a impressão assim, não, a Holanda jogou melhor que o Brasil, não, o Brasil foi melhor. Cara, foi pau a pau, assim, os dois goleiros, o Van der Sar e o Tafarel, tiveram tanto trabalho naquela noite ali, foi em Marsella o jogo, né? Que ficou, é daquele tipo de jogo que você revê 20 anos depois e não cansa, né? É um jogo que te prende a atenção, né? E assim também a gente teve uma outra semifinal, né? Entre a surpreendente Croácia, né? Contra a França, que a Croácia sai ganhando de 1-0, o gol do Suker, que calou o Saint-Denis ali. A gente ficou impressionado, né, com a possibilidade de a França cair ali naquele jogo de semifinal. Estádio, estádio de France lotado. E um herói inusitado, né? Quando a gente imagina que os atacantes que iam que definem os jogos, a gente tem o grande inusitado da Copa. Né, Enoque? Eu estou falando aqui ainda dessa semifinal França e Croácia, né? O inusitado dos heróis de Copa do Mundo, né? Que são os dois gols do Thuram, que o Thuram faz o gol, o segundo gol ele faz o gol, coloca a mão no queixo e não acredita que ele fez 2 gols naquele dia. É um dos momentos impressionantes daquela Copa também, né? E se você vê, daqui a pouco o pessoal vai falar assim, pô, o cara coloca Zinedine e só vê falha nas coisas da França, né? Não, mas se você vê, a Croácia ela faz 1-0, gol do Suker, que nem você falou, né? Aquele gol leva o Suker a ser o artilheiro da Copa, né? Ou um dos gols que ajudam o Suker a ser o artilheiro da Copa, ele termina a Copa com 6 gols, se não me falha a memória, Isso. e vira o artilheiro da Copa de 98. Mas a França ela vira logo depois um jogo que tem são duas falhas da defesa croata. Duas saídas de bola muito errada. A chamada, como que eu posso dizer? Falta de atenção, né? Falta de atenção é o nervosismo, acho que de uma semifinal de Copa do Mundo. Já chegamos longe demais, se passar, passou. Acho que faltou aquele algo mais da Croácia. Se ele traz aquilo lá para. Faltou o que a Croácia fez com a Inglaterra na semifinal de 2018. Vou colocar assim. Ou, ou até mesmo, né? Porque para quem não lembra, a Croácia tirou a Alemanha nas quartas de final num jogo extraordinário também, né? Foi 3-0 para a Croácia, né? O Vlahovic fez um gol, o Vlahovic que é um jogador que tem uma história muito interessante, né? Ele teve um tumor no cérebro e quase deixou de jogar futebol na época, fez a cirurgia, conseguiu retornar, né? Ele era jogador do Valência da Espanha também e voltou e foi um dos bons destaques daquele time da Croácia. E acho que se aquela vitória, né? Aquela vitória meio que deu uma anestesiada, né, no pessoal, porque foi uma partidaça que a Croácia fez contra a Alemanha naquelas quartas de final. E acho que gastou tudo ali, né? Porque aí depois contra a França. E foi até, né, endureceu o jogo, né, contra a França. Não, Mas faltou essa o jogo, atenção mesmo que você falou. o jogo Croácia e França foi pau a pau, Emerson. Foi pau a pau, Foi pau sim. a pau. Claro que a França foi um pouco melhor em termos de chance de gol, pressionava um pouquinho mais, mas tipo, ela vira um primeiro tempo ali, num 0-0 onde não tinha aquele negócio de outro mundo, não. Tipo, a França tinha que estar ganhando 2-0. Não, negativo. Não, Foi não tete teve. a tete. Na hora que a Croácia faz 1-0, eu lembro que tem um torcedor passa na câmera, o torcedor da França fala em francês, né? Tipo, ferrou. Agora o barraco tombou, né?
Como é que seria ferrou em francês, Enoque? Você que é um conhecedor da língua gaulesa. Não sei. Não faço ideia. Deve ser fe. Fe. Cara, eu sei que o francês falou assim, vixe, je vous salue Marie. Caiu a casa. Né? Je vous salue Marie é o nome de um filme aí que eu não sei qual é a tradução, mas eu falei aqui para vocês entenderem que a gente entende de De tudo de francês, francês. Né? claro. Claro. E a França, no final, o Thuram, logicamente, não tem nada a ver com a falha da zaga croata, guardou os 2 gols, virou ídolo, baita jogador, né? Baita jogador, Thuram, e classificou a França para a final. Classifica a França para a final. E classificando a França para a final, cara, ficou aquele negocinho. Que França que vai jogar contra o Brasil? A França após o gol contra a Croácia ou a França do restante do campeonato? Que Brasil vai jogar contra a França? O Brasil de Dinamarca e o Brasil de Holanda? Se fosse o Brasil que jogou contra a Holanda, velho, na boa, a França não segurava não, Emerson. Se o Brasil jogasse contra a França, que ele jogou contra a Holanda, a França não tinha time para segurar o Brasil. Isso é muito claro. Agora, aconteceu 1 milhão de coisas, que até hoje ninguém sabe o que é verdade. Muita gente fala muita coisa, né? Sim. E claro que a gente acredita no que os jogadores falam, né? Sim, nem muito no que a comissão técnica fala, tal, mas no que o jogador fala. César Sampaio parece que estava do lado, no mesmo quarto, alguma coisa assim, e muitos já viram o testemunho dele, se a gente pode falar assim, o testemunho dele sobre a situação do Ronaldo, dizem que foi uma coisa terrível. Assustadora, né? Assustadora. Dizem que tinha gente que achou que o Ronaldo ia morrer. Né? Dizem que foi uma coisa assim de outro mundo. E aí eu faço uma pergunta para você. Claro que a gente pode entrar depois no mérito do problema, mas eu faço uma pergunta para você. Hoje é muito fácil as pessoas falar, tinha que ter colocado o Edmundo. Ou algum outro pode falar, tinha que ter colocado o Denilson. Porque naquela Copa o Bebeto ele fazia muito a parte de centroavante ali também. Né? E você é o Emerson Lobo Zagallo. Você vai ter que me engolir. O cara é o melhor do mundo. O cara tá fazendo uma Copa excepcional. O cara volta do hospital, o médico fala assim para você, ó, tá recuperado. E o cara vira para você e fala, eu quero jogar. Com todo o problema que teve, você vai pro Edmundo? É impossível, né, Enoque? Assim, se a gente parar para pensar que ele tinha um aval médico de que estava apto para jogar, que é a história oficial da coisa, né? De que o médico atestou de que ele estava liberado para jogar. Cara, o Ronaldo, ele só não jogaria, sei lá, se ele não tivesse voltado para o estádio. Na minha concepção é isso. É muito leviano a gente, de repente, falar assim, pô, porque o Edmundo vinha de uma temporada de 97 espetacular pelo Vasco, né? Tava indo muito bem lá no futebol italiano, lá nos primeiros tempos dele na Fiorentina. Mas eu acho que ali na hora de você escolher, né, na hora de você colocar um ou outro, qualquer um. E olha que eu tenho assim uma admiração pelo Edmundo, assim, fora de questão, né, cara? Eu também adoro Edmundo. Adoro Edmundo, acho que Edmundo foi um craque. Um dos melhores atacantes do futebol brasileiro em todos os tempos. Mas Edmundo não jogou aquela Copa. Não mesmo. Ele estava lá. Eu vou ser muito sincero, eu nem lembro se ele entrou em algum jogo. Não lembro mesmo. Deve ter entrado, mas foi um jogo só. Foi um jogo só, ele entrou.
Não vou lembrar qual dos jogos foi, mas Entendeu? ele entrou e ele apanhou da bola. Ele não. Ele não foi um cara que entrou. Quem vinha jogando muito bem e entrava todo jogo era o Denilson. Sim. O Denilson, naquela Copa de 98, ele praticamente entrou todos os jogos. E em todos os jogos ele entrou muito bem. Você, Muito bem. você sabe que, assim, hoje pensando, né? É lógico que é uma situação diferente, né? Mas, por exemplo, vamos falar um pouquinho do Tati Case. Dava para ter encostado o Rivaldo no Bebeto, né? Para jogar como um segundo atacante ali. E você fecha o meio de campo ali, você pode colocar, de repente, sei lá, o próprio Denilson, como você falou. Enfim, você tem outras opções, né? Mas era inviável. Imagina se fosse o contrário, né? Se hoje em dia a gente estivesse falando assim, olha, o Ronaldo ele passou mal durante antes do jogo, ele voltou, o médico falou, ó, ele pode jogar. Só que o Zagallo optou por não jogar e o Brasil perdeu o jogo. E aí? Não, o Quem Zagallo vai estava defender o morto. Zagallo? O Zagallo estava morto. Então, eu acho Né? que a opinião ali do Zagallo, a posição do Zagallo, eu acho que ele foi correto. Eu acho que ele, logicamente, tudo falando se ele teve realmente a informação do médico, que ele podia jogar. Então a gente está passando a informação aqui de tudo que a gente leu e a gente viu. Né? Tudo que a gente leu, a gente viu. Sim. Eu, E uma, eu, eu acho o seguinte: se alguém errou naquela situação, no meu ponto de vista, eu acho que foi o Ronaldo. Aí você vai olhar para minha cara e vai falar: você tá maluco, Enoque? Eu acho que foi o Ronaldo. Sabe por quê? Porque o Ronaldo deveria ter falado: cara, eu não estou em condições. Entra com quem você quiser, me põe no banco e tem mais 1 hora para eu me recuperar. E se precisar, me coloca no segundo tempo. Eu acho que o Ronaldo poderia ter falado isso. Ah, mas Enoque, é uma final de Copa do Mundo, é isso, é aquilo. Nenhum jogador vai falar isso. Pô, o cara que tem uma consciência, que ele faz o jogo da equipe, ele fala. Apesar de ser muito difícil, ele poderia ter falado. Ele que poderia ter falado. passa. Porque na hora que você entra naquele jogo, 10 minutos de jogo, era muito claro que o Ronaldo não tinha condição de jogo, Emerson. O É, Ronaldo foi peso morto. Foi peso sem morto. dúvida. Sem dúvida. Ele não corria. Ele trombava. O Ronaldo era um cara que, se você via o Ronaldo jogando, para quem conheceu o Ronaldo jogando, o Ronaldo era um trator. Não derrubava o Ronaldo. Toda vez que você viu o Ronaldo caído no chão é porque quebraram a perna dele. Mas é. Quando você viu o Ronaldo caindo no chão sem que o cara quebrou alguma coisa dele? É raro. Ele era um trator. E eu acho que era aquela ali, né, Enoque, a melhor fase da carreira do Ronaldo, porque Sim, daquele período que ele jogou no Barcelona, aquela uma temporada, e aquela primeira temporada dele na Inter de Milão, ele destruiu, era o melhor jogador do mundo, assim, de longe, né? eu acho que faltou, eu acho que poderia ter vindo do próprio Ronaldo, apesar que nem a gente está falando, pô, poderia ter vindo do Ronaldo. Cara, é uma final de Copa do Mundo, né? Sei lá. Você fica naquela, será que eu vou ter outra oportunidade de estar numa final de Copa do Mundo, né? Porque a Copa de 2002 foi um achado, assim, né? Vamos dizer assim, porque até a possibilidade de não ter jogado a Copa de 2002 foi quase uma realidade para o Ronaldo, né? Então, acho que passa-se, né, pela cabeça de qualquer jogador que é uma oportunidade única, né? E O Ney, outra coisa, o Ney tá falando pode falar. aqui, o Neymar, o É, Margucci tá falando aqui, jamais o Ronaldo ia falar isso. Ô, Ney, eu também tenho certeza que jamais ele ia falar isso. E eu eu acho não que falaria. se eu fosse jogador, eu também não falaria. Mas eu acho que seria, na minha opinião, eu acho que seria o mais coerente. Porque se o cara é o melhor jogador do mundo, no auge, fazendo uma semifinal que ele fez contra a Holanda, o médico dando um aval, o cara vira e fala para você como técnico, eu tô apto para jogar, você como técnico, você não vai deixar ele fora. Você não Não, de vai jeito deixar ele nenhum. fora.
de Eu jeito nenhum. entendo o Edmundo ter ficado chateado, porque foi informado que ia jogar, não sei o que, tal, isso e aquilo. Beleza, também entendo. Toda a frustração, né? Mas era o Ronaldo, velho. Era o Ronaldo. Uma, Ronaldo no uma auge. coisa, uma coisa que a gente passou aqui por outras seleções, né, Enoque? E é uma outra coisa que eu vou falar com todo respeito, eu quero saber sua opinião sobre, que para mim é um dos. A gente tem esse hábito de ficar pensando algumas coisas para a gente chegar num resultado e falar assim: olha, perdeu por isso. Né? A gente falou aqui do ataque da França, que era um ataque horroroso, né? Um time da França do meio para trás era um grande time. Na frente a gente sempre tinha dúvida. A gente falou de uma defesa paraguaia que marcou história. Eu acho assim que o calcanhar de Aquiles da seleção brasileira de 98 foi justamente a defesa. Né? A defesa do Brasil na Copa de 98, e olha que a gente tinha grandes nomes, cara. Se a gente for parar para pensar, a gente tinha uma zaga com Júnior Baiano e Aldair, né? Dois grandes zagueiros do futebol brasileiro. Você tinha ainda o André Cruz na suplência junto com o Gonçalves. O Gonçalves a gente pode até questionar a convocação dele, porque, por exemplo, na época, eu preferia o Júlio César, aquele zagueiro que foi do Guarani, jogava no Borussia Dortmund naquela época, numa fase assim espetacular naquele período, já era veterano, mas E tinha o Mauro Galvão voando ainda, né, tinha cara? Mauro Galvão, né, cara, Veterano, mas numa voando. fase, né, extraordinária. Então a gente até põe nessa balança. Mas o Brasil na Copa de 98, gente, para quem não assistiu a Copa, essa Copa, o Brasil só não tomou gol em um único jogo, que foi contra o Marrocos, o segundo jogo da Copa. Foi O 3-0. Brasil tomou, foi 3-0. O Brasil tomou gol em todos os jogos daquela Copa, nos demais jogos da Copa, e terminou com um número absurdo de 10 gols sofridos em 7 jogos. Tafarel trabalhou muito naquela Copa, né, Enoque? Cara, e não tomou mais porque o Tafarel catou muito. Catou muito. Não tomou Ele mais foi porque o muito bem em Tafarel pegou 98. muito. Pegou muito. Porque se não fosse o Tafarel ali, a coisa tinha, como diria meu pai, tinha desgraçado de vez. Não chegava, não chegava, cara, não chegava à final. Apesar que, como a gente fala, ali contra a Dinamarca e contra a Holanda, o Brasil jogou muito, apesar das falhas na defesa ali, principalmente no jogo contra a Dinamarca, o Tafarel pegou muito. Não sei se o Brasil passaria da primeira fase, que a primeira fase do Brasil foi sofrível. Enquanto a primeira fase da França foi uma primeira fase boa, a do Brasil foi sofrível. O Brasil perde da Noruega. O Brasil, cara, a Noruega era a sensação. Hum. Tinha um time Mas mediano. era um timezinho. Só Tinha um ganhava do time, Brasil. só ganhava do Brasil. Tinha um time mediano que tinha o Toroflor, que tinha 252 metros, e o Hekdal, que era o meio-campo ali, né? Era Hekdal, né? O nome do 10, se não me O falha a memória. 10, Hackdown. Que era bem habilidoso e tal. Mas era É. um time meia boca, velho. Meia boca. E o Brasil só penou. Tanto que, se não me falha a memória, o Brasil não passa em primeiro lugar, né, Emerson? Deixa eu Deixa, pensar aqui. deixa eu fazer Eu uma acho que conta. passou em primeiro ainda. Porque a Noruega ela tem 2 empates, se eu não me engano. E ela Ah, só não, ganha do Brasil. o Brasil passa em primeiro porque a Noruega. A Noruega acho que ela Não, empatou com o Marrocos ela e empata com com o Marrocos, é Escócia e Marrocos. certeza. Exato. Exatamente, foram 2 Empata com a empates. Escócia, empata com a Escócia e com o Marrocos. Por isso que o Brasil Isso. termina em primeiro. Na verdade, se o Brasil ganhasse da Noruega, o Marrocos classificaria. E a ira do Marrocos toda foi essa, Sim! que o Brasil perde da Noruega e o Marrocos é eliminado, e a Noruega classifica. Ele fica famoso, né? Um vídeo lá de Marrocos. Marrocos ganhou de 3-0 da Escócia, um baita jogo Isso, de Marrocos. Quando acaba o jogo, eles estão lá lamentando, né? Que o Brasil tinha tomado o segundo gol, né? E a Noruega estava passando e Marrocos estava ficando fora. É isso mesmo. exatamente. E aí, falando do jogo em si, Brasil e França, cara, acho que aquele dia a França ia ser campeã.
Estava escrito para a França ser campeã. Por tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu. O Zidane nunca fez um gol de cabeça na vida. Ele fez 2 naquele dia. Fez 2 gols de cabeça. O Zidane era um cara que ele nunca entrava na área para cabecear, Emerson. Era o criador, né? É. Geralmente aquele escanteio ele cobrava. E ele não foi cobrar o escanteio. Bora tentar aqui dentro da área. E ele faz 2 gols de cabeça. E eu falo que é improvável, porque quando você viu de novo o Zidane fazer gol de cabeça? Pode procurar, é raro. É raro, são raros os gols dele de cabeça. É raro. Então a França ela faz 2 gols, e eu não vou contar o gol do Petit, que o gol do Petit já estava lá no final, já era 40 do segundo tempo, tal, lá beirando os 40 do segundo tempo. Mas os 2-0 da França são 2 gols assim surreal. E o Brasil ele teve chance de abrir o placar no comecinho. Ele dá um massacrezinho ali na França ali nos 10 primeiros minutos ali, dá uns 2, 3 contra-ataques, dá um sufoco ali na França. E justamente numa bola besta, que se não me falha a memória, parece que o Roberto Carlos coloca para fora. Sim. Que tenta PTK ali no. Né, e erra e coloca para fora. Numa brincadeira. E aí, de novo, a gente fala, novamente uma brincadeira. De repente, se não tivesse saído aquele gol, a situação poderia ter sido diferente. Mas dentro do jogo em si, a gente não pode falar que a França não mereceu. Ali nos 90 minutos. A França jogou melhor, foi melhor. Essa atuação do Zidane, por exemplo, para mim é uma das grandes atuações de um jogador em final de Copa. Né? Ele é impressionante mesmo, a tranquilidade que o Zidane tem para jogar aquele jogo, como se estivesse jogando qualquer tipo de jogo de futebol, foi impressionante, porque ninguém achava ele em campo, né? E eu lembro do Galvão Bueno, por isso que eu falei lá no começo, parece que o Zidane estava sendo descoberto naquela tarde. Ele falava, esse Zidane é cheio de gracinha. E era o futebol que o Zidane jogava sempre ali com a camisa da Juventus, por exemplo, né, que ele era jogador da Juventus na época. E foi exatamente isso, porque o meio de campo da França, ele domina o Brasil. E tanto que a França ainda perde um jogador, né, o Desailly é expulso no segundo tempo. E parece que porque tinha esse peso, né, do Ronaldo sem condições de jogo. Mas o Brasil não tinha força, né, o Emerson? Parece que não tinha força nenhuma. O Brasil, ele praticamente, na hora que começa o jogo, que nem eu falei, os 10 minutos, o Brasil dá aquela encarada. Aí tem um momento ali que o Ronaldo tromba com o Barthez, ou é com o zagueiro, não sei. Depois daquela trombada, ele acabou de vez. Ele acabou, ele não andou mais. Eu acho que o Zagallo ficou naquele negócio. E agora, o que eu faço? Ou eu morro com ele, ou se eu tirar com ele. Se eu tirar ele agora, eu vou assinar o meu atestado de culpa. Vai até o final, vai até morrer. É bem por aí. E não foi uma coisa assim que a gente não estava tão ciente do que é que tinha acontecido de fato, né? Porque surge a notícia, né, um pouquinho antes de começar o jogo, de que o Edmundo jogaria e o Ronaldo estava fora. 15 minutos antes de começar o jogo. Sim, e a gente não sabia exatamente o que aconteceu com o Ronaldo. Tanto que eu lembro que quando eu não vi essa informação, eu cheguei em casa naquela tarde lá, e o pessoal tava falando, o Ronaldo não vai jogar. Até foi zoeira, né, meu? Tá zoando, é mentira. Não, falou aqui na TV, o Ronaldo não vai jogar. Como que não vai, gente? 15 minutos antes de começar o jogo, subiu tipo aquele plantão do Jornal Nacional. Pam, 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 pam. Aí entra o Galvão Bueno falando. Por que a surpresa dos caras? Ninguém foi avisado do problema que tinha acontecido. Eles só ficaram sabendo porque entrou a lista a escalação do time. E na escalação do time está o Edmundo e não está o Ronaldo. Sim. E aí os repórteres começaram a correr atrás para entender o que aconteceu. Tanto que na mesma hora ninguém fala o que aconteceu. Tipo, sai um pouquinho, depois volta de novo, aí que o pessoal explica o que aconteceu. Porque aí na hora que sobe
Que o Brasil tá entrando em campo, tá entrando o Ronaldo. Aí o Galvão fala assim, ué, é o Como Edmundo, assim? ué, é o Ronaldo. E aí, no decorrer do jogo, no começo do jogo, começam a falar o que ocorreu. É uma É, coisa meio louca, meio maluca. Uma foi coisa uma meio coisa. louca, meio maluca. E aí, Enoque, a, a França passeia naquele jogo, né? Foi um jogo Sim, sim. talvez o mais tranquilo que a França fez durante aquela Copa do Mundo, talvez mais até do que aquele jogo contra a Arábia Saudita, os 4-0 lá da segunda rodada. E recai sobre o Brasil, né? A teoria da conspiração de que a Nike havia vendido o jogo. O Edmundo ele dá uma declaração que repercute muito, falando que já estava sendo negociado isso. A Nike se defende, né, falando que era infundada, né, essas declarações. Para você, assim, o grande fator foi o mérito da França ou foi o Brasil que não mereceu mesmo aquele título? Ó, eu tenho duas ou três colocações. Primeiro, eu não acredito na venda do jogo. Já começa por Somos aí. dois, eu também não acredito Eu não nisso. acredito. Pode ter acontecido? Pô, lógico que pode. Mas eu não acredito. Por uma coisa muito simples. É, todos aqueles jogadores, todos eles, já eram milionários. Já tinham muito dinheiro. E, cara, Copa do Mundo, uma Copa do Mundo no currículo, quadriplica seu dinheiro. Né? Para não falar muito mais. Não seria um valorzinho que alguém ia pagar que ia. Um exemplo, vou dar um exemplo. Cara, você tinha ali naquela Copa de 98 o Doriva. Nada contra o Doriva, mas é um jogador menos famoso. Você tinha o Zé Roberto, que, que ficou mais famoso depois, que era da Portuguesa lá tal. Você tinha jogadores que tinham apesar de ser conhecido no Brasil, mundialmente não tinha essa notoriedade toda. Então esses caras jamais iam querer isso. Eles queriam um título. Eles queriam um título. E, pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que jamais isso aconteceria. Mas, de novo, não sou o dono da verdade. Segundo, acho que o problema Ronaldo, ele abalou toda a seleção. Abalou toda a seleção, toda a seleção. E aí, você jogar uma final de Copa do Mundo não é você jogar Campeonato Paulista e Campeonato Carioca. Não é. Tem todo um psicológico, tem todo uma concentração. Você fugiu da concentração, que a casa caiu. Ali é alto nível, velho. Ali é alto nível. Ali você não pensa, ali você para e pensa só naquilo. Se sua cabeça estiver fora um segundo, você perde. É que nem uma luta de título de MMA. Se na hora da luta ali você pensar na namorada, você toma um nocaute, velho, que você cai de cara no chão. E é mais ou menos isso. Então eu acho que abalou muito. Muito, muito, muito. E aí, juntando isso tudo, mais uma França entrando inspirada numa final de Copa do Mundo dentro de casa com aquele Saint-Denis Saint-Denis, lotado, lotado. Aquela praça lá, como que é o nome daquela praça lá? do Arco do Triunfo lá, que você fala? Isso. Não, Champs-Élysées. É, aquela, Você já foi lá, aquilo, Enoque? Pelo amor de Deus, você tem aquilo que saber. lotado, aquela Torre Eiffel, os negros pendurados na ponta dela. O jogador francês entrou ali, cara, com sangue nos olhos para ganhar aquele jogo. Então eu acho que juntando tudo, e a França fez um bom jogo, não fez um jogo excepcional, não acho que foi um jogo excepcional, mas foi um jogo bem jogado, bem estruturado, estudado, bem estudado. Eu acho que a França foi merecedora. Ponto. Adoraria ver esse jogo
se fosse um Brasil se não tivesse acontecido nenhum problema. Eu, na minha modesta opinião, se não tivesse acontecido nada bonitinho, o Brasil tivesse entrado certinho, tal, com a cabeça ali, sem nenhum problema disso, eu acho que a história seria outra. Mas também eu acho. A certeza que eu dou. Se o Brasil ia ganhar, eu não sei. Mas que ia ser um jogo totalmente diferente, Emerson. Ia ser, de repente a França ganharia, mas ganharia no maior jogo de Copa de todos os tempos. Ia ser um jogo, olha, ia ser um 3-2, um 4-3, ia ser um negócio assim meio surreal. Ia ser o jogo, o jogo. Mas de novo, É, a França não tem nada a ver com isso, né, velho? é, Ela e foi lá, entrou a... em campo, fez o papel dela e ó, puf. Tanto que logo depois a França viveu aquela seleção pós aquele jogo de 98 até 2001, até 2002. Ela viveu o melhor momento. A França foi a melhor seleção europeia ali naquele período. eu Ganhando vou, eu tudo, vou, tudo, jogando muito. eu vou além, viu, Enoque? É um período mais vitorioso, né, da história da seleção francesa, né? Aquele intervalo de 98 até 2000, né? Onde ele ganha a Copa e a Euro, ainda ganha a Copa das Confederações de 2001. Mas até 2006, né, cara? Porque 2006 a França vai para a final da Copa e ainda tinha muita gente da base daquele time campeão de 98 ainda, né? É que a Então, França é que a França ela tem aquele ato ali de 2002, né? Que que ela faz aquele, 2002, 2004 foi uma época meio sofrida mesmo, né? foi meio ruim. E é engraçado porque era quase era um time melhor do que o time de 98, né? Se a gente colocar Sim. no A papel, porque contusão do já tinha. Zidane, né, foi fundamental em Exato, 2002, né? exato. E ali a França ela desceu a ladeira ali em 2002, mas isso vai ser outra história em outro momento. Outra história, outra história. Mas que Cara, jogo foi esse, né, Enoch? e o Roney Delamar ele tá falando uma coisa legal aqui, ó. É. Ronaldo e Bebeto perderam chances claríssimas no início do segundo tempo. Se uma dessas bolas entra, o jogo muda. Sim. O Barthez fez uma grande defesa, né, num chute do Ronaldo, né? Podia ter mudado assim a história do jogo, claro, sem dúvida nenhuma. Podia ter alterado o placar ali. De repente não vira. Vamos supor, virasse 1-0, porque a grande falha, o gol que mais me irrita dos gols da França é o segundo gol. Porque o Zidane ele abaixou para fazer o gol, né? Ele faz um gol de cabeça abaixando, ele entra abaixado para fazer o gol. O Se é primeiro aqui, também sobe, ei, né? se é aqui no campo do Estrela, velho, do Estrela Dalva aqui. Conhece o Estrela Dalva aqui do Rochdale, né? Se é Conheço. aqui no campo do Estrela, na hora que o Zidane dá aquela baixada, já tinha uns três negros dando uma pesada na cabeça dele, velho. Ele jamais colocaria a cabeça ali embaixo. De jeito maneira. Tadeuzão velho, meu amigo, já vinha com o pé no queixo dele, velho. Cara, é Ali. impressionante. É impressionante como ele chega baixado já, né? Ele vem É, dobrando o corpo assim, só deixa a bola bater na cabeça dele, né? Então, aquele gol me irritou profundamente. Ali para mim, a Copa foi perdida ali, naquele gol, né? Se de repente vira 1-0, né? Mas é aquela coisa, né? Como dizem, né? Se meu pai usasse saia, tinha duas mães, né? Então, não tem o joga, que discutir. cara, um jogaço, uma Copa sensacional, uma Foi. Copa formidável. Apesar de um jogo ruim da final, eu acho que não tira o mérito, principalmente do Brasil nos jogos contra a Dinamarca e contra a Holanda, que são dois jogos assim é, que vão ficar para a história, que vão ficar para a história. Um França e Paraguai que foi magnífico, né, cara? Eu acho que teve jogos assim sensacionais, jogadores espetaculares, uma Holanda jogando demais, uma Argentina que deu o azar de pegar uma Holanda nas quartas de finais, né? Uma Argentina que deu o azar de pegar uma Holanda nas quartas de finais. Cara, um jogo assim para ficar marcado pro resto da Por vida, muito tempo. por muito Sim. tempo. Infelizmente pro brasileiro como derrota, né? Mas
É. Que jogo foi esse, hein, Enoque? Será que a Que gente jogo vai, foi será esse? que a gente, uma hora a gente vai devolver isso para a França, velho? Porque a gente Então, cara, tá difícil, né? 86, 98, 2006. Tá difícil de ganhar da França, né? Aliás, qual foi a última vitória do Brasil sobre a França? Pô, faz tempo, hein? Não lembro. Ah, não, teve um tempo atrás aí que a gente ganhou, acho que 2-0, 3-0. No Sul, Né? né? 2000 e pouco Antes aí, da Copa, 2000, antes da Copa de 2014. 2013, Teve um 2012. amistoso, né? Acho que foi É. 3-0, 3-1, alguma coisa assim. O Brasil Mas, ganhou. mas em Mas, competições mas, oficiais, mas em assim, foi só em competições, 58, né? só 58, porque até a Olimpíadas de 84 a gente perdeu a final, né? A Copa das Confederações, né? Que a gente perdeu em Não, 2001 também. não, mas aquela Copa das Confederações eu não conto, não, Emerson. Aquela Copa das Não, Confederações, aliás, aquela aquela Copa das seleção brasileira Confederações, lá era só por Deus, né? ali era só a camisa, né? Ali tava Sim. só a camisa. Ô, gente, a gente vai estar para encerrar aqui a live, né? Esse que jogo foi esse? Mas fica o convite para amanhã, tá? Amanhã a gente vai falar também de Copa do Mundo aqui, 10h30 da manhã. Tem o Contos da Bola. Amanhã tem história brabíssima para contar aqui. Aguardem. Copa do Mundo, de novo a gente vai falar de Copa do Mundo. Mas é uma Copa que aconteceu antes. E essa Copa, eu diria você, Nock, que é uma Copa que também não acabou até hoje? Cara, essa é tensa, velho. Essa é tensa. Eu acho que ela acabou, sim. Acho que ela acabou, sim. Eu acho que ela acabou, sim. Mas eu acho que é uma Copa que vai dar contos amanhã. Eu não participo, amanhã é meu amigo Fenômeno. Amanhã ele vem de Emerson Dinamite. Amanhã ele vai vir de Emerson Dinamite e nós teremos o Neymar Kempis aqui amanhã. Opa, ou Daniel Bechara, ou Daniel Passarella, né? Daniel Passarella, Neymar Kempis, ou os dois, né? Ou os Ou os dois. dois, quem sabe, né? É, Sei eu não lá, esta- eu estarei ausente, adoraria participar desse Contos da Bola de amanhã, porque Copa do Mundo dos Hermanos, 1978, né, Emerson? é. Amanhã. Copa de Foi sua primeira 78. Copa do Mundo, Enoch, que você assistiu? Não, você assistiu a de 66 já, né? Não, cara, a Copa de 78, eu criancinha, eu tinha 6 anos, mas é a primeira Copa que eu lembro assistindo com minha avó. Eu lembro que em 78 tinha aquelas bandeirinhas de papel, que era a bandeira do Brasil, num, num pauzinho Um assim, tipo aqueles pau de palitinho. churrasco, num palitinho de churrasco, Aham. aquelas bandeiras. E eu lembro que a gente, pivetinho, molequinho, que ela me levava para dar uma volta ali em Caxias, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e eu ia pegando aquelas bandeirinhas no chão, porque tinha milhões daquelas bandeirinhas no chão, né? Porque antigamente Copa do Mundo era uma coisa gostosa, né, Emerson? Ah, Era sim. rua pintada, bandeiras. Cara, era coisa assim, eu acho que até 90 era muito legal. Depois de 94 para cá, eu acho que já mudou um pouquinho. Mas até 86, 90 ali, eu lembro da Copa de 82, o Naranjito pintado na rua, ou o mexicano lá, como que era o nome do mexicano? Era o pique. O Pique lá, o mexicano pintado na rua, na Copa de 86. Era muito legal, muito legal. A Copa de 78 eu lembro muito assim, mas vagamente dos jogos em si, eu lembro muito mais depois, assistindo tapes, vendo gol, grande momento do futebol, grandes momentos do esporte, esses esportes fantásticos, maravilhosos aí que a gente sempre assiste. E, logicamente, hoje em dia no YouTube, nos nossos canais, né, a gente vê muito Copa de 78, mas que eu lembro mesmo assim é a partir de 82. 82 já é uma coisa mais. Eu acho que o único que assistiu, assim, tem lembrança, deve ter pintado as ruas de Santo André toda, foi o Neymar. Acho que o Neymar vai ter muita coisa para contar pra gente aí amanhã, né? Neymar e vou mais longe, né? Neymar e principalmente Bechara é um conhecedor profundo da laranja mecânica, né? Da laranja mecânica de Cruyff e pós-Cruyff, né? Opa, ele, e, Então, e, e ele
ele é um perito também no que tange futebol argentino, viu? Pensa no Exatamente. homem que manja. Então amanhã o negócio vai ser, ó. Eu estarei aqui, mas ali, ó. Junto com a galerinha ali dando pitaco, entendeu? Ali nos comentários. Concentração, hein? Amanhã tem. Concentração. Amanhã eu Duas, vou. Provinha amanhã, provinha. Então, só mais duas coisinhas, tá? A gente deixa o nosso abraço aí à família do Paulo Stein, né? Narrador que marcou época aí na época da TV Manchete, na Bandeirantes. Paulo Stein faleceu hoje, né? Vítima aí dessa maldita doença aí tá deixando aí todo mundo louco. A gente manda a nossa solidariedade, nosso abraço aí à família do Paulo Stein. E o dono da firma, ele tem um recado muito importante para todos. Arrebenta, dono da firma. Antes de falar do recado, deixa eu pegar o gancho do Paulo Stein, o Emerson. Eu fiquei sabendo agora à tarde e fiquei muito triste, muito chateado, porque Paulo Stein, como todo mundo aqui que participa aqui do História de Boleiro sabe, eu sou carioca. Vim para São Paulo com 10, 11 anos, mas lá no Rio de Janeiro a gente via muito Paulo Stein na TV, aqui em São Paulo é cultura, lá era TVE, né? Rio de Janeiro era TVE, TV Tupi, Rede Manchete, TV Manchete lá no Rio. Eu lembro que ele apresentava o Bola na Mesa. Bola na Mesa, Paulo Stein e Márcio Guedes. E eu, molequinho, eu ficava assistindo aquilo ali, cara, como se fosse o ouro, né, velho? Era, na minha opinião, ali final da década de 70, comecinho da década de 80, era um programa esportivo que eu queria ver. Era o programa que eu queria ver. Eu queria ver Paulo Stein, Alberto Léo, Márcio Guedes. Cara, era muito gostoso, era muito, muito bacana. E hoje, ser pego com essa notícia aí é muito triste. É muito triste. E aí um pedido que tanto eu quanto o Emerson a gente faz para todo mundo. Cara, isso não é brincadeira, não. Tem muita gente ainda levando na brincadeira. Tem que se cuidar, saia somente o necessário. Quem tiver que trabalhar não tem para onde correr, porque querendo ou não, a gente tem que sustentar a nossa família. Que o fulano, ciclano, beltrano fala, fica em casa. Pô, mas fica em casa sem dinheiro para alimentar, fica um pouquinho difícil também, né? Então são coisas que a gente tem que parar para pensar. Mas se puder ficar em casa, fica. Se tiver que trabalhar, use todas as seguranças possíveis, máscaras, se tiver que colocar aquele barato aqui por cima, aquele negócio de plástico aqui, coloca na frente, coloca também. Não é feio para ninguém. Como que é o nome? Face Shield. Face Shield. Então não é feio para ninguém, feio é passar mal, ruim é ficar doente. Lavem sempre as mãos, álcool em gel. Cara, saiu, álcool na mão, voltou álcool na mão, pegou alguma coisa, álcool na mão, tem que ficar meio bilolado? Tem, manter distância para conversa. Acho que a gente tem que se cuidar. O negócio, acho que foi ontem, se não me tomei um susto, posso estar errado, e aí você me corrija, Emerson, por favor, se eu estiver errado. Ontem, na hora que minha esposa falou, cara, 3.600 mortes nas últimas 24 horas. É tenso, hein? É doloroso, cara. É doloroso isso. E o negócio aqui tá feio. Tá feio. Então o que a gente tem que fazer é se cuidar. Tá? E eu peço encarecidamente a todos vocês, a família de vocês, se cuidem. Se cuidem para a gente não ter, nem com o Enoque, nem com o Emerson, nem com as nossas famílias, nem com vocês e com a família de vocês, os amigos de vocês, nenhuma notícia ruim, nenhuma notícia desagradável. Beleza? E posso dar o recado aqui, Emerson? Você é o dono da firma. Arrebenta. Não, nós somos os donos da firma, né? Então, um pedido encarecido, Emerson, que eu faço para todo mundo. Hoje, o História de Boleiros ele está no Facebook. Hoje nós temos 105 mil seguidores no Facebook. Pô, sensacional, é maravilhoso. Hoje nós tivemos uma postagem. Essa semana a gente está fazendo postagem de jogos da seleção brasileira. Todas as postagens, todas, atingiram no mínimo 30 mil visualizações. Cara, tem postagem de 30 mil, cada postagem, no mínimo. Tem postagem dessa semana que está batendo 480 mil visualizações. Isso é fenomenal. Nós temos ali o Instagram, o nosso História de Boleiro no Instagram,
que nós batemos essa semana 11 mil seguidores, certo, Emerson? 11 mil 11 mil. seguidores. Cara, também magnífico. A gente posta vídeo no Reels, no IGTV, no History, fotos no feed. São coisas maravilhosas. O Emerson é o responsável pelas enquetes. Já cagueto logo que o Emerson é o responsável pelas enquetes maravilhosas. Todo dia, pelo menos uma enquete por dia, ou de futebol do passado ou de futebol atual. E o legal, essas enquetes estão dando aproximadamente 1.000, 2.000, 3.000 visualizações por dia. Cara, isso é formidável. E o que eu venho pedir para vocês é o seguinte, cara, 100 mil seguidores, 105 mil seguidores no Facebook, 11 mil no Instagram, cara, só aí são 126 mil. A gente precisa de 1.000 seguidores, mil inscritos no nosso canal Histórias de Boleiro Oficial no YouTube. Dá uma ajuda pra gente. A gente quer fazer conteúdos melhores, a gente quer fazer um trabalho muito mais legal para vocês, aumentar a quantidade de vídeos, de fotos, de entrevistas, de materiais bacanas para apresentar para vocês, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Entra lá no nosso canal do YouTube, Histórias de Boleiro Oficial, a gente vai colocar o link no Facebook e no Instagram para vocês entrarem lá. Dá um cliquezinho lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho lá, o sininho bonitinho que tem lá pequenininho, puff, e aí você recebe notificação de novos vídeos que aparecer. Cara, dá uma ajuda pra gente. Claro que a gente está pedindo mil inscritos. Se puder ser mais, porra, a gente vai agradecer, não é não, Emerson? Opa! Cara, é 1%, Emerson. 1% dos nossos aquele seguidores. 1%? Se entrar lá, aquele 1% excepcional. Se aquele 1% entrar lá e se inscrever no nosso canal, até o final do mês a gente tem 1.000 inscritos no nosso canal e aí a gente já consegue fazer um trabalho diferente no YouTube para vocês. Mais um canal formidável, mais um canal direto para vocês, que terá conteúdos exclusivos. Hoje, infelizmente, a gente não consegue colocar conteúdos exclusivos no YouTube ainda. Então a gente posta muita coisa do Face e do Insta no YouTube. A partir do momento que a gente tiver 1.000 seguidores, 1.000 inscritos no nosso canal, a gente vai começar a fazer conteúdos exclusivos no YouTube. E aí vai ser bom para quem? Para a gente e principalmente para vocês. Beleza? A gente conta com a ajuda de vocês. Emerson, obrigado, meu amigo. É isso. Sabe as palavras, Enoque. Zinedine Enoque, aliás, desculpa Zinedine Enoque e Emerson Fenômeno. A gente tem esse prazer, né, cara, de poder contar essas histórias do futebol, histórias que movem a nossa paixão, que movem a paixão de todo mundo que assiste a gente aqui, né? E acho que a gente tendo uma qualidade melhor ainda para a gente fazer nossos programas aí, nossas lives, pode ter certeza que vem coisas ainda melhores por aí, né? Quem sabe aí futuramente a gente não vai conseguir aí os direitos de transmissão aí da próxima Olimpíada. Sonhar não é impossível, né? A gente pode sonhar, por que não? Ué, sonhe com o impossível para alcançar o possível, né? É lógico. Opa! Gente, muito obrigado por todos aí que estiveram aqui com a gente na live. Um abraço para todo mundo aí. Amanhã a gente espera vocês aqui, 10h30 da manhã. Contos da Bola, Copa do Mundo de 78, Argentina campeã. Cheio de histórias para contar. Vai dar barulho, hein? Esteja conosco amanhã. Cuidem-se. Bom, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.